Conseguem ver-me e ouvir-me bem? Olá? Estão a ver-me e a ouvir-me? Ok, ninguém me respondia e eu já estava preocupado. Nesse caso, vamos então dar início a mais um webinar. Desta feita, vamos falar aqui um pouco sobre o DNS e também sobre o DHCP. Vou começar pelo DNS, não por nenhuma ordem em particular, mas apenas porque sim. Então, a primeira coisa que podemos referir como curiosidade para o DNS é que ele foi criado em 1984 e hoje em dia assume-se como uma das ferramentas fundamentais do funcionamento da internet. O DNS, que em inglês significa Domain Name System, portanto é uma ferramenta que faz uma função muito específica e que é converter aqui, só aqui pôr uma imagem, só para perceberem. Só esta imagem. Agora sim. Só colocar aqui esta imagem para ilustrar um bocadinho isto que eu estou a falar. Então, o que é que podemos dizer sobre o DNS? O DNS, que em inglês significa Domain Name System, não é propriamente um protocolo, mas é um sistema. E é um sistema que faz resolução de nomes de domínios em endereços de IP, tanto faz ser em IPv4 ou IPv6, e também o contrário, ou seja, também resolve endereços de IP em nomes. Portanto, aqui é essa a função do DNS. Para que é que o DNS então vai servir? Vai servir como tradutor. O que é que nós temos? Imaginem que vocês se queriam ligar a um site e não existia DNS. Tinham que saber o endereço IP desse site. Então, imaginem que tínhamos que saber, por exemplo, um endereço 194.153.205.26, não interessa qual, e esse endereço correspondia a uma determinada página. Agora imaginem que vocês estão a navegar uma série de horas e, ao navegar essa série de horas, vão ter de saber 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 100 endereços de IP de cor porque não existe o DNS. Então, o DNS é o que nos permite escrever, por exemplo, www.sap.pt ou www.google.com e ele converter esse endereço que estamos a escrever, um endereço que é um nome, que é um domínio, e convertê-lo no endereço de IP correspondente para que o servidor possa aceder à página, ao endereço que nós estamos a querer aceder. Então, o que nós podemos dizer é que esse endereço www.qualquer coisa é um endereço FQDN e esses endereços podem ser associados a números de IP graças ao DNS. O DNS funciona na camada aplicação do modelo OSI, ou seja, do Open System Interconnect, e esta camada, que é a camada 7, é a camada que está mais próxima do utilizador. Então o DNS vai funcionar muito próximo do utilizador e vai fazer essa conversão dos IPs em nomes e dos nomes em IPs muito próximo do utilizador.
Antes da camada aplicação temos a camada apresentação, a camada sessão, transporte, rede, ligação e física, ou seja, da camada física para a aplicação vamos ficando mais próximos do utilizador. O DNS atua na camada aplicação, camada 7 do modelo OSI. Há aqui uma questão a referir também no DNS, que é a hierarquia de nomes. Então, devido ao tamanho gigantesco da internet, tivemos que criar vários níveis. Tiveram os engenheiros que criaram a internet de criar vários níveis. E os níveis são o nome de domínio, o domínio e o servidor raiz. O nome de domínio é o utilizador que vai escolher quando vai criar o seu próprio domínio. Depois, o domínio é um espaço hierárquico que é mantido por vários servidores e é esse domínio que é mantido e que tem os domínios, por exemplo, .com, .pt, .com.br, .uk, .com.pt, por aí fora, .net, etc. O que é que vai acontecer neste segundo nível de hierarquia? É precisamente para dizer então que o nome de domínio, que é o que o utilizador escolheu, imaginem eu tinha um site fernandobelo.pt, então hierarquia nome de domínio fernandobelo.domínio pt. Servidor de raiz normalmente é a função que permite à zona aceder ao primeiro passo do IP numérico e é identificada normalmente com o tal pontinho no final do link. Tipos de domínio. Podemos falar aqui de alguns tipos de domínio, mas os principais são o GTLDS, que normalmente são os Generic Top Level Domain, que são, por exemplo, os .net, .org, .info e .edu. Estes são os Generic Top Level Domain, GTLDS, e depois temos os CCTLDS, que são os Country Code Top Level Domain. Normalmente temos o .pt, o .fr, o .uk, o .br, por aí fora. O mais antigo de todos, Daniel, é o .com. O .com é o mais antigo de todos. Depois surgiram os nacionais, portanto os Country Code, e depois os Generic Top Level. Então, quais são as regras para o nome de um domínio? Para criar um domínio tem que ter pelo menos um caractere no seu nome e o máximo que pode ter são 61 caracteres. Ou seja, não pode exceder os 61 caracteres. O domínio apenas deve conter caracteres latinos, números e hífens. Ou seja, não deve conter os caracteres proibidos, por exemplo, do MS-DOS, como o cardinal, as aspas, o ponto, a percentagem, o i comercial. Isso não deve ser contido no domínio. Também os dois pontos não devem estar no nome do domínio. E, por exemplo, num domínio PT, ou num domínio.pt, ou num domínio.br, ou num domínio.uk, não se podem colocar espaços, nem os tais caracteres especiais do MS-DOS, do velhinho MS-DOS, que não são permitidos nem para nomes de ficheiros, nem para nomes de domínios. Exemplos simples de domínios: www.sap.pt, www.masterd.pt, www.masterd.es, que é de Espanha, www.google.com, por aí fora. Como é que nós lemos então um endereço? Normalmente aparece o protocolo HTTP. Sim, o C de cedilha também é um dos caracteres especiais. Para ter a certeza
que o DNS é a função de conversão para aceder à página de um IP. Não estou a perceber a sua pergunta, Nuno. Como é que pode ter a certeza que o DNS é a função de conversão? É isso? É isso, Nuno? Se souber o IP da página e se o escrever, provavelmente ele... Não? Então... está-me a perguntar para o Nuno ter a certeza. Sim, já percebi. O DNS é a conversão do texto de domínio, sim, para aceder a um IP. É isso mesmo. É isso mesmo. Era essa a dúvida, então. Ok. Peço desculpa, eu é que não compreendia a sua pergunta logo à primeira. Como eu estava a dizer, um endereço tem normalmente antes o protocolo em que vai funcionar. Normalmente ou HTTP ou, hoje em dia, a maior parte HTTPS, que é o HTTP Secure, com um nível de segurança normalmente implementado por SSL ou um protocolo semelhante. Então, o HTTPS será, ou o HTTP será o prefixo. O www é aquilo que chamamos o subdomínio, neste caso é World Wide Web, o subdomínio é a rede mundial. Depois, o .masterd, por exemplo, é o nome do domínio. E o .pt é o domínio, neste caso, é um domínio CC, um domínio Country Code. Então, aqui é a forma de ler esse endereço, é precisamente esse. Não sei se tem alguma dúvida até agora, tirando aquelas que já foram colocando no chat. Não há nada. Então vamos continuar aqui. Isto é a pesquisa direta, ou seja, eu escrevo um endereço e ele converte em IP. Mas também há a pesquisa inversa. A pesquisa inversa, por exemplo, quando nós configuramos um servidor e configuramos o DNS num servidor, podemos configurar a zona de pesquisa direta e a zona de pesquisa inversa. A zona de pesquisa direta é precisamente quando convertemos nomes em IPs. A zona de pesquisa inversa é quando convertemos IPs em nomes. Portanto, temos aqui também esta possibilidade de conversão em pesquisa inversa. Deixem-me só ver se eu encontro aqui. O VIP é dos genéricos também, Nuno. É um genérico mais recente. Só aqui encontrar-vos. Quando estamos a configurar aqui um servidor, como podem ver, é possível configurar a tal zona de pesquisa inversa, está bem? E também a zona de pesquisa direta. Portanto, o ecrã, o DNS aparece aqui, aparecem as zonas de pesquisa direta e as zonas de pesquisa inversa que nós poderemos configurar no nosso servidor. Queria-vos só mostrar esta imagem, só para terem essa noção. Então, em conclusão, em conclusão desta parte do DNS, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que o DNS foi criado para nos ajudar a converter os endereços numéricos na nossa linguagem, em linguagem alfanumérica, e que existem então os CC e os GTLDS, cada um com a sua diferente utilização. Depois, podemos também relembrar que DNS significa Domain Name System e foi criado em 1984 e que não é um protocolo, mas sim um sistema. Trabalha na camada 7, camada aplicação, tem uma hierarquia, nome de domínio, domínio e servidor de raiz, e então tem dois tipos
de domínios que predominam, que são os Generic Top e os Country Code. Então, isto é o resumo muito rápido aqui do DNS. Depois para o DHCP. DHCP, que também pode ser configurado num servidor. DHCP basicamente é isto que aqui está. É um servidor que vai de forma automática atribuir IPs aos computadores numa determinada rede. E podemos ver aqui que existem vários servidores, um cliente e funciona em bidirecionalidade, ou seja, há uma descoberta, uma oferta, um pedido e uma aceitação. São as 4 etapas. O DHCP descobre, o PC descobre o DHCP Server, o DHCP Server oferece um endereço de IP ao PC, o PC aceita o pedido e reconhece esse pedido. Portanto, são as 4 etapas aqui em termos de DHCP que vamos ter. DHCP, como está no vosso ecrã, é Dynamic Host Configuration Protocol e este sim não é um serviço, mas sim um protocolo. E é um protocolo que opera no conjunto TCP/IP. Este DHCP então permite atribuir IPs e configurações a computadores numa rede de forma automática, ou seja, mal ligamos um computador a essa rede, automaticamente esse computador vai receber não só um IP, mas também um endereço de DNS e também um gateway para aceder à internet. Normalmente isto é configurado no servidor de DHCP e é atribuído de forma automática. Outra coisa que podemos fazer no servidor de DHCP é reservar endereços, ou seja, imaginem que têm uma impressora ou 2 ou 3 na vossa rede, têm um disco de rede para todas as pessoas poderem guardar lá ficheiros, não querem que esses dispositivos tenham o IP automático, então reservam um determinado endereço de IP na configuração do DHCP para guardar então para esses dispositivos. Eu na próxima semana vou fazer uma masterclass aqui na MasterD, onde vou mostrar essa configuração quer do DNS, quer do DHCP, de forma muito rápida, vão ver que não é nada de complicado e vou mostrar isso dentro de um Windows Server, só para perceberem que não é nada de complicado fazer essa configuração. Então, o que é que podemos dizer? Se escolhermos IPs de forma manual, isso resulta numa rede com poucos computadores. Se eu tiver 3 ou 4 computadores, vou a cada um deles, configuro os IPs de forma manual, o DNS de forma manual, o gateway, que é o IP que me dá acesso à internet, normalmente é o IP do router, de forma manual, e, ok, tudo bem, são 3, 4 PCs, rapidamente faço essas configurações. No entanto, se eu tiver uma rede, como eu tenho, ou aqui na MasterD, ou na outra escola onde dou aulas e sou responsável pela informática, que tem, por exemplo, lá nessa escola tenho à volta de 300 PCs, agora imaginem eu estar a configurar 300 PCs à mão. Portanto, nunca mais me despachava, não é? O que é que se faz então? Usa-se o DHCP e o DHCP vai fornecer IPs de forma automática a todos os computadores da rede. E aí estamos de forma simplificada para o técnico, para o responsável da rede, a atribuir de forma rápida os IPs, o DNS e o gateway aos computadores e desse modo a facilitar o trabalho. Há no DHCP uma associação que é criada e essa associação é criada a tabela de MAC address dos componentes da rede, sendo que o MAC address é único. Daniel, a função do gateway é, como eu já disse atrás, é dar acesso à rede externa. Portanto, é o IP que dá acesso à rede externa, neste caso, à internet. O IP que der acesso à rede externa é o gateway. Percebeu, Daniel?
Ok. E o nome é engraçado porque é gateway, porque baseia-se no portão. Imaginemos que estamos num quintal, temos o portão para a rua, portanto é por isso que se chama gateway. É só uma curiosidade. Como eu estava a dizer, cada dispositivo de rede tem um MAC address. Esse MAC address é único, só existe um em todo o mundo. Seja uma placa de rede, seja um router, um switch, etc. Esse MAC address, boa noite Sérgio, esse MAC address no DHCP vai ver também associado a si um IP. Portanto, é uma das coisas que o DHCP também faz, é associar IP ao MAC address dos dispositivos da rede. Se não houverem regras nenhumas adicionais a ser criadas na configuração, então os computadores que forem desconhecidos em termos de MAC address podem não receber automaticamente um IP na rede. Portanto, isso pode ser uma regra que nós podemos criar. Na atribuição dinâmica do DHCP, cada computador vai ter um IP, independente do MAC que tenha, e nem todos os periféricos que podemos ligar a uma rede suportam DHCP, portanto temos que ter atenção a isso. Além daqueles para os quais nós poderemos querer reservar IPs, temos de reservar IPs manuais também para estes tipos de dispositivos que possam não suportar DHCP. Como é que eu sei os tipos de dispositivos que não suportam DHCP? Normalmente vem no manual do próprio dispositivo. Portanto, aí não há grande volta a dar, mas posso-vos dar uns exemplos. Alguns telemóveis, alguns relógios de ponto. O relógio de ponto normalmente não aceita DHCP, tem que ser um IP estático, configurado à mão. E pronto, e há outros dispositivos que normalmente vêm assinalados como tendo de usar o IP estático. Então, normalmente, quando compramos um router, ou o router do nosso provider, que é normalmente um router wireless, já vem configurado com um servidor DHCP, ou seja, ele traz um IP ao qual nós nos ligamos, normalmente ali um 192.168.0.1 ou 1.1 ou 1.255, 254, por ali, não foge muito a isto, uma classe C, e esse IP é o IP do router, que é o gateway. Como ele vem com DHCP já configurado, normalmente atribui a qualquer dispositivo que se ligue a ele um endereço de forma automática, quer de IP, informa também qual é o seu próprio endereço gateway e informa qual o DNS também a ser utilizado, que normalmente é também o mesmo IP do próprio dispositivo. Então, no DHCP, falta só referir aqui uma coisa. Sim, normalmente cada router, um router é o router principal, depois os outros fazem encaminhamentos. Normalmente é só isso. Portanto, tem que haver sempre algum que é principal. Depois os restantes routers que estejam na rede fazem encaminhamento do tráfego desse, podem se dividir em outras sub-redes por aí fora. Então, além do IP, DNS e Gateway, há uma outra. Se não quiser o router do ISP, depende do seu ISP. Há ISPs que não autorizam. Há ISPs que autorizam, compram um router seu e desde que eles autorizem, configura com as informações. Tem que converter o sinal. Mas normalmente deve-se usar o router do provider e nem que seja ligá-lo a outro router dentro de casa para fazermos a nossa divisão ou a um servidor e depois trabalhar a rede da forma que nós desejemos. Portanto, são as duas formas mais simples e mais lógicas de trabalhar. Eu, por exemplo, posso-vos dizer, tenho um router em casa, depois tenho um PC que me serve apenas de firewall e depois esse PC é que está ligado a um segundo router meu
e o segundo router é que faz a distribuição da rede para dentro da minha casa, mas apenas por uma questão de segurança, de ter aquele PC intermédio, que é um daqueles PCs pequeninos que agora existem, e que me está ali apenas a fazer filtro de endereçamentos e de firewall para proteger a minha rede interna, mais nada. E depois tenho um router meu que distribui o sinal para casa, e tenho um segundo router para uma parte da minha casa onde normalmente tenho pouca rede. É um Raspberry, exatamente, era o nome que me faltava, Nuno. Peço desculpa que estava-me a faltar o nome. Tenho um segundo router que, precisamente o contrário, não reduz a velocidade, mas aumenta a velocidade, porque há uma altura na minha casa em que as paredes são mais grossas e começam a reduzir a velocidade, e eu ponho aquele segundo router a fazer de access point e ele vai aumentar a velocidade e o sinal para aquela zona da casa. Mas, como eu estava a dizer, falta aqui um quarto elemento. O quarto elemento é a máscara de subrede. Portanto, é importante, dependendo do IP que vocês tiverem configurado, é importante que essa máscara de subrede também respeite a classe desse IP. Portanto, normalmente é uma classe C que vem configurado ao Wi-Fi e à LAN, Nuno. Tanto faz ser Wi-Fi ou não ser Wi-Fi, a velocidade na LAN mantém-se, não é? Normalmente estável. E no Wi-Fi vai amplificar o sinal, a qualidade do sinal. Nunca vai perder grande velocidade dentro da mesma casa. Atenção, estamos a falar, para começarmos a perder sinal, temos que ir para aí aos 85 metros de comprimento no cabo. E eu, infelizmente, a minha casa não tem 85 metros de comprido, portanto não perco a qualidade do sinal. Está esclarecido? Bom. Ok. Então, a máscara de subrede deve respeitar a classe. Normalmente, por defeito, vem uma classe C, e a máscara de subrede para a classe C há de ser um 255.255.255.0. Não há grandes alterações a fazer no caso da nossa rede de casa, porque são redes pequenas. Se fossem redes empresariais, depois poderíamos configurar as máscaras de subrede e dividi-las, as redes partirem em vários endereços, mas isso já era para redes empresariais e não redes caseiras. Então, só para resumir, DNS, DHCP foi o nosso webinar aqui de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido coisas novas ou que tenham relembrado coisas que já sabiam, e não sei se têm mais alguma dúvida. Ninguém tem dúvida nenhuma? Nesse caso, um abraço a todos. Segunda-feira, Masterclass, configuração DNS e DHCP aqui em Lisboa, na Master D. E este vídeo vai ficar disponível dentro de dias no vosso campus. Um abraço, boa noite, fiquem bem. Meu nome é Fernando Belo e sou o vosso tutor. Qualquer dúvida disponham.